Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre, dando continuidade aí ao capítulo 3 sobre Pangeia e deriva continental, certo? Mas antes de começar a aula, como de costume, nós vamos revisar um pouco sobre os conceitos e conteúdos já trabalhados até aqui. A gente começou estudando no capítulo 1 os estados físicos da matéria, se lembram? A gente viu que tudo ao nosso redor é matéria e ocupa lugar no espaço, certo? E nós vimos que a matéria vai ser formada por átomos. Os átomos são extremamente pequenos, invisíveis ao olho nu, e vão formar a matéria que está presente ao nosso redor, certo? E a matéria pode ser desde o átomo até grandes montanhas aí de grandes substâncias, e ela pode estar de três formas: sólida, líquida e gasosa, certo? Certo? Nós começamos estudando máquinas e trabalhos. Nós vimos que máquina é tudo aquilo que vai facilitar nossas ações humanas, certo? E vão economizar a energia que a gente vai gastar em alguma atividade de labor, ou seja, de trabalho. E trabalho é tudo que está ligado com força e deslocamento e energia, certo? Para existir trabalho, a gente tem a aplicação de energia que gera uma força que vai gerar um deslocamento, certo? Depois, nós vimos a fórmula para se calcular o trabalho, que é trabalho igual a força vezes o deslocamento. Nós vimos a diferença entre máquinas simples e máquinas compostas, aonde máquinas simples elas vão facilitar a execução de uma atividade e geralmente são feitas de poucas peças ou uma peça só, como parafuso, engrenagem, martelo, certo? E já máquinas complexas vão ser a união de várias máquinas simples, como uma bicicleta, um carro, etc. A gente estudou também sobre alavancas. A gente viu que as alavancas podem ser de três tipos: interfixas, interresistentes e interpotentes. Estudamos sobre roldonas, certo? Roldonas são estruturas circulares, rígidas, feitas de metal ou de madeira, e aí passa-se uma corda por cima delas. Elas podem ser fixas, quando a roldona é fixa na parede, ou móveis, quando a corda é fixa na parede, certo? Ou numa estrutura rígida, aí como a gente vê em academia, certo? Nós estudamos sobre engrenagem, plano inclinado, e depois começamos a estudar sobre calor e temperatura. Vimos que a área que vai estudar o calor e a temperatura é chamada de termologia. A termologia vai estudar essa área referente ao calor e à temperatura, certo? E também alguns fenômenos, como equilíbrio térmico, fenômenos relacionados ao calor, transmissão de calor, dilatação e contração térmica, certo? Nós vimos o conceito de temperatura, que é a medida do nível de agitação das moléculas, certo? Vimos que existem três formas de se medir a temperatura, que é por meio dos graus Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Vimos aí o significado de calor, que é a energia térmica em trânsito, e ela vai fluir sempre de quem está mais quente para quem está mais frio, certo? Vimos as formas de transmissão de calor, que vão existir a partir de três formas: condução, convecção e irradiação. Vimos as três formas também de dilatação térmica, que é quando ela ocorre de forma linear, superficial e volumétrica. E um quarto subtipo aí, que é a contração térmica. A dilatação é quando os corpos aumentam a partir da exposição do calor, e contração é quando eles diminuem a partir da exposição do frio. Estudamos sobre garrafas térmicas, estudamos sobre combustão, certo? Eu falei que combustão é a união de combustível mais comburente e vai gerar uma combustão. E aí eu dei exemplo do fósforo, por exemplo, do gás de cozinha. Estudamos sobre os combustíveis, sobre os biocombustíveis, e aí eu tenho três exemplos para vocês, que é o etanol, o biodiesel e o biogás, que são biocombustíveis, certo? E também falei para vocês sobre máquinas térmicas, que são máquinas que vão transformar energia térmica em energia mecânica, certo?
Depois, nós começamos a estudar o capítulo 3, né, que foi bem extenso, 4 aulas. E aí nós vimos, como eu disse para vocês, que nós começamos uma nova área aí da ciência, que estuda a Terra e o Universo. Nós estudamos a Pangeia e a deriva continental, certo? Pangeia vai ser o nome dado a quando todos os continentes eram reunidos em um local só. E atualmente nós temos 5 continentes, mas antigamente nós tínhamos um continente só, certo? E a teoria que vai explicar esse afastamento de continentes é a teoria chamada de deriva continental, certo? E já é até provado hoje em dia que os continentes eles se afastam 2 centímetros por ano, certo? Eles andam para os lados 2 centímetros por ano e com o passar de milhares de anos eles vão se encontrar. Nós estudamos um pouco sobre as placas tectônicas aí que eu pedi para vocês desenharem. Alguns desenharam, outros não, né? Certo? Estudamos sobre o encontro entre placas tectônicas, que podem ser de 3 formas. Elas podem ser divergentes quando elas estão se afastando, podem ser transformantes quando elas estão deslizando uma sobre a outra, ou podem ser convergentes quando uma vai sobre a outra, que aí vai gerar terremoto, vulcão, tudo que a gente viu também, certo? Depois nós estudamos os terremotos e nós vimos que o terremoto é o choque de placas tectônicas, certo? E pode causar aí tremores. Nós vimos também os tsunamis, quando os choques e abalos que no terremoto acontece na Terra, nos tsunamis vão acontecer no mar, e aí a vibração gerada no mar, ela vai passar para a Terra, certo? E aí vai acontecer os tsunamis. Fiz uma pergunta aí para vocês, se tem como prever os terremotos e tsunamis, e nós falamos que não, mas existem alguns sinais, como por exemplo, o comportamento de animais e alteração de água, mas exatamente não se tem como prever terremoto. Nós podemos ter alguns indícios. Depois eu pedi para vocês desenharem uma erupção vulcânica, certo? E mostrei para vocês a parte de um vulcão, como um vulcão é gerado, como ele ocorre, certo? E na aula de hoje nós vamos resolver aí questões. Nós vamos resolver algumas questões das páginas 52 a 55. Aí vocês podem estar em duas situações. A primeira situação é se você tem um livro, aí você vai poder me acompanhar, ler tudo direitinho. E a segunda situação é se você não tem um livro. Por isso que eu boto aqui, faço questão de botar o livro aí na tela. Porque as pessoas que não têm livro, elas vão poder acompanhar a leitura aí a partir do livro, certo? É importante que vocês anotem dúvidas e informações extras que eu estiver passando aqui na aula, certo? Para acompanhar a aula, é importante que vocês estejam num local silencioso, calmo e tranquilo, certo? Vamos começar? Então, aqui na página 52, certo? Eu vou dar um zoom. E vamos ler agora a primeira questão, aí da página 52. Ó, um violento terremoto, me desculpe, um violento maremoto de 8,6, 8,9 graus na escala Richter, com epicentro a cerca de 40 km de Tóquio, causou uma onda gigante, com cerca de 10 metros, que atingiu em março de 2011 o nordeste do Japão, Sendai, na região de Miyagi. Foi uma das cidades mais atingidas, tendo o aeroporto sido invadido por uma enorme quantidade de lama, e essa lama tinha 4 metros de altura. O movimento de que estrutura rochosa, que se encontra abaixo do assoalho dos oceanos, provocou esse maremoto no Japão. Essa é uma pergunta super fácil aí para quem assistiu as aulas. O movimento das placas tectônicas é que vai gerar maremotos, tsunamis, terremotos, etc. Essa é uma pergunta super fácil.
Vocês veem aqui que tem um texto bem complexo, mas a pergunta é bem simples, certo? Aqui é uma pergunta mais complexa. Analise a imagem a seguir e elabore uma explicação sobre a deriva continental até a formação dos continentes atuais. Então, essa é uma resposta um pouco pessoal, mas eu vou estar aqui lendo para vocês uma resposta dita como ideal. Ó, há mais de Há mais de 200 milhões de anos, a Terra apresentava um único continente, a Pangeia. Mas, com o movimento das placas tectônicas, esse continente foi se separando e tomando rumos diferentes. Por isso, olhando o mapa, temos a impressão de que a África e a América do Sul se encaixam perfeitamente. A descoberta de alguns fósseis de mesma espécie em diferentes continentes também fortalece a ideia da existência desse único bloco da Terra, certo? Vamos agora para a terceira questão. Aí da página 52, me desculpa. A relação entre o movimento das placas tectônicas e fenômenos como o vulcanismo e abalos sísmicos é bem estabelecida. Sobre o movimento entre placas, responda os itens abaixo. Letra A. As placas tectônicas repousam sobre o manto e movem-se graças às correntes de convecção do magma. Pesquise o que são e como ocorrem as correntes de convecção. Ó, convecção aí, vocês podem lembrar da aula de temperatura, de calor e temperatura, certo? Parece que são coisas que não estão relacionadas, mas na verdade tem toda a relação. Convecção, eu falei para vocês, é o fenômeno de transmissão de calor que ocorre em gases e líquidos, certo? Aonde os gases e líquidos mais quentes tendem a subir e os gases e líquidos mais gelados tendem a descer, certo? Ó, movimento cíclico de subida de porções aquecidas do manto, as quais resfriam e tornam o descer, deslocando consigo as placas tectônicas, certo? Funciona da seguinte forma. O que é quente vai subir e o que é frio vai descer, certo? Isso aí vocês já estão cansados de escutar. Só que existe aqui em cima as placas tectônicas. E com esse movimento de descida e subida, nós vamos ter uma movimentação das placas tectônicas, certo? E essa movimentação vai fazer com que as placas tectônicas se movimentem da seguinte forma. Imaginem aqui que a gente tem duas placas, aqui e outra aqui. Essa movimentação aqui de subida e descida do manto, do magma que está presente no manto, vai fazer com que essas placas tectônicas se afastem, certo? Ou se aproximem e gerem terremotos, dependendo aqui do tipo de movimentação, certo? E da distância que as placas estão existindo, certo? Vamos aqui agora para a próxima questão. Letra B. Quais os tipos de movimento que podem ocorrer entre as placas tectônicas? Cite os fenômenos relacionados a ele. Ó, são três tipos: placas divergentes, convergentes e transformantes. Nas placas divergentes, é quando existe um afastamento, um está indo para o lado e outro está indo para o outro lado, certo? E vai ocorrer a expansão do assoalho oceânico. Assoalho oceânico é o seguinte fenômeno. Existe o mar, certo? E no mar vai existir grandes buracos, que é chamado de assoalho oceânico, certo? E
com o afastamento das placas, esse assoalho tende a aumentar, fazendo com que o buraco fique mais e mais fundo. Ele vai aumentando e o buraco vai ficando mais fundo, certo? Placas convergentes vai ocorrer a colisão, que é quando elas batem, e vão formar cadeias de montanhas, vulcões, etc. E deslizamento lateral, que não tem nenhum fenômeno que ocorra, certo? Quarta questão. Baseando-se no que foi estudado ao longo do capítulo, considere V para as alternativas verdadeiras e F para a falsa aí, da página 53, certo? Ó, há mais de 200 milhões de anos, os continentes estavam todos juntos, formando uma única massa denominada de Pangeia, certo? Tudo verdadeiro, não tem nenhuma coisa falsa aqui. B. Daqui a alguns milhares de anos, os continentes terão uma formação diferente da que apresentam hoje. Isso se deve ao movimento do magma e, consequentemente, das placas tectônicas. Tudo verdadeiro também. C. A litosfera é a camada mais sólida da Terra e é a região formada pela crosta e pela parte interior do manto. Aqui está errado, certo? A litosfera não é formada pela parte interior do manto. Nós vimos o globo, como ele é dividido, certo? Quinta questão. Observe o mapa a seguir. Aí nós temos aqui as placas tectônicas e os continentes, né? Aqui, América, África, Europa, Ásia e Oceania, certo? E todas as placas aqui. Aí a pergunta diz a seguinte: o Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. Essa localização explica o fato de nosso país não apresentar atualmente vulcões ativos e de terremotos serem relativamente raros e fracos por aqui. Justifica esse fato. Aí você tem que responder da seguinte forma: sim, o Brasil, de fato, ele vai estar aqui, ó, onde ele está. Tá vendo? No meio aqui da placa sul-americana, certo? Ou seja, ele não está presente, ele não está por cima do encontro de duas placas tectônicas, certo? Assim como o Japão, alguns países da Europa. Ou seja, não existe motivos para se ter grandes terremotos no Brasil. Claro que pode vir a acontecer aí, raramente, um ou outro abalo, mas ele não é tão de ordem das placas tectônicas assim, diretamente, né? Ele é mais indiretamente. Porque a gente está bem longe das placas, certo? Do encontro das placas. Então, existem poucas chances poucas ou quase nenhuma chance de se existir grandes terremotos, grandes catástrofes aí de ordem natural desses tipos aí no Brasil, certo? Agora aqui nós estamos na página 54, certo? Primeira questão aí da página 54. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantaram e amedrontaram a humanidade. Existem diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para os locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, vamos lá, letra A, é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo
indefinidamente na história evolutiva da Terra? Existem outros processos de liberação de energia, como liberação de água quente em jazidas, geysers, certo? E indefinidamente não. Os cientistas aí falam que um dia os vulcões tendem a acabar, certo? Então essa alternativa aqui está errada. Letra B. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelos em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. Mentira aqui, Marte tem vulcões, certo? Tem resquícios de vulcões. E outros planetas também têm resquícios de vulcões, né? Letra C. Traz para a atmosfera materiais nos estados líquidos e gasosos, tendo em vista originaram-se de todas as camadas internas da Terra. De todas, não. Eles realmente trazem materiais nos estados líquidos e gasosos, sendo que o líquido depois se transforma em sólido, porque o magma ele perde o calor e ele vira uma substância parecida com solo, certo? Letra D. Ocorre quando aberturas na camada aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. Certo? Isso aqui é totalmente verdadeiro. E letra E é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, e vulcanismo não tem nada a ver com o movimento das placas tectônicas. Ele não é um processo responsável. Ele é a consequência do movimento das placas tectônicas, certo? Segunda questão aqui da página 54. O processo que gerou a atual configuração dos continentes na superfície do planeta Terra resultou da fragmentação e do afastamento das terras emersas, que no princípio constituem um único bloco chamado de Pangeia. Duas teorias tentam explicar esse processo, são elas: as teorias a das placas tectônicas e da descontinuidade de Moscovici. Falso. Essa das placas tectônicas aqui não existe. Quer dizer, existe, mas não é uma teoria, né? Uma teoria é quando tenta explicar algo. Aqui, a existência das placas tectônicas já é algo consolidado. A deriva continental e a descontinuidade de Gutenberg, essa aqui que está falsa. Placas tangenciais aqui falsa. A das placas tectônicas e da deriva continental está certa. E da descontinuidade de Moscovici e de Gutenberg aqui falso, certo? Alternativa D. Terceira questão. James Hutton, meditando sobre um arraio. Um arraio é um pequeno córrego escocês que carrega sedimentos para o mar. Sentiu o peso do continente sólido deslizar inquietamente sobre os seus pés e viu cidades e impérios esvaírem-se, insubstanciais como a nuvem de verão. Ele descobriu algo intangível contra o qual a mente humana muito se encoraçará: o tempo. Tendo em vista a dinâmica da crosta terrestre e seu relevo, o autor refere-se. Ele vai se referir à deriva continental, responsável pela abertura dos oceanos e a formação dos continentes, tais como os conhecidos atualmente, os processos de erosão, nada a ver com o que ele falou, os movimentos das placas tectônicas, que podem fazer grandes continentes sólidos deslizarem sobre o magma. Tá vendo aqui quando ele fala que ele viu impérios esvaírem-se? Então tem grande relação aqui com a letra C, certo? Então, gente,